Fala galera, sejam bem-vindos ao módulo 1 do curso Operando do Absoluto Zero da CryptoTrade. Farei uma breve apresentação do que vamos tratar nesse curso, que vai te ajudar a encerrar essa sua carreira de trader frustrado, na qual você vive servindo de liquidez para o smart money como se fosse uma sardinha alimentando as baleias que dominam esse mercado. Em primeiríssimo lugar, você precisa parar de operar agora mesmo, antes que seja tarde demais, e entender como esse mercado realmente funciona e por que você pensa que faz tudo certo, mas vive sendo estopado ou liquidado. Enquanto não entender como o smart money age para capturar toda a liquidez dos pequenos traders, você não vai prosperar e vai continuar perdendo seu dinheiro, acreditando que tudo o que os criadores de conteúdo te ensinaram tem um mínimo de verdade. Vamos usar como base daqui em diante o Setup em Cryptos, que foi criado pelo Everton Mello, um cara genial que entendeu após estudar por muitas horas como o mercado de fato funciona. Após muitas observações, o Mello entendeu como os big players, conhecidos como Smart Money e que vamos chamar de SM, atuam no mercado usando robôs de alta tecnologia. Esses robôs detectam todos os movimentos que os traders menores fazem e que formam as piscinas de liquidez. Esses caras nós vamos chamar de sardinhas. Assim que o SM identifica um movimento forte em um ativo, ou seja, uma grande quantidade de trades, indo para cima ou para baixo, long ou short, os robôs são acionados na direção oposta, formando um volume de trades exponencialmente maior, que acaba estopando ou liquidando todas as posições das sardinhas. E acredite, você só vai começar a ganhar dinheiro nesse mercado quando conseguir entender esses movimentos, identificar a manipulação e operar na mesma direção do SM. Então, feita essa breve apresentação, vamos direto ao conteúdo do curso, que já antecipo a todos. Será ministrado de forma totalmente didática, sem palavreado rebuscado, para que todos possam entender e assimilar o que vai ser passado, para só então pôr em prática o que aprendeu e finalmente começar a ganhar dinheiro, deixando de ser sardinha. Introdução ao módulo 1. Antes de mais nada, acredito que todos que chegaram a esse curso já tenham um mínimo de conhecimento sobre o mercado cripto, bem como noções anteriormente adquiridas a respeito de operações em futuros, utilizando os ativos listados nas corretoras. Como adotamos o setup da Encryptos e um sistema pelo qual operamos com margem cruzada e sem stop, sempre dando ênfase às operações em long e com risco praticamente zero de sermos estopados ou liquidados, preciso que vocês façam o máximo esforço possível para deixar de lado absolutamente tudo o que aprenderam sobre análise tradicional. Não faremos uso de indicadores tradicionais por um simples, porém fundamental motivo. Operamos as manipulações do Smart Money, sempre buscando operar junto com o SM, que são as baleias, as corretoras e as grandes instituições, e que movimentam bilhões de dólares visando capturar a liquidez dos pequenos traders, também conhecidos como sardinhas. Esqueçam os conceitos como topo duplo, fundo duplo, nuvem de Ishimoku, Fibonacci e tantos outros que oferecem maior assertividade somente quando utilizados nos mercados tradicionais, que por terem market cap muito maior, não oferecem tantas facilidades e oportunidades para os players manipuladores. A cada módulo do curso, apresentaremos um passo a passo completo, mostrando e explicando didaticamente os conceitos usados no setup da Encryptos. Vamos conhecer a famosa jacaroa e estudar detalhadamente o funcionamento dessa figura, como iremos tirar proveito do melhor setup desse mercado e como ganhar dinheiro com riscos excepcionalmente baixos. Nesse primeiro módulo, vamos aprender também a configurar a ferramenta CoinGlass, que nos permite, através da análise de sentimento, identificar com exatidão
a tendência de cada ativo e que nos ajuda na tomada de decisão na hora de abrir uma operação de trade. Vamos adicionar no TradingView os indicadores da Encryptos, que nos mostram, em confluência com a análise de sentimento, o momento exato em que o SM ativa os robôs de alta frequência e permitem que toda a liquidez das sardinhas seja capturada. A partir dos próximos módulos, que serão postados nas segundas e sextas-feiras, aprenderemos a utilizar as ferramentas que nos ajudam a escolher com exatidão os ativos com maior volume, para fazermos a análise correta antes de tomar a decisão de entrar no trade. Uma das mais importantes ferramentas, o painel da Encryptos, também será esmiuçado e estudado à exaustão, pois podemos considerá-lo praticamente como um mapa que nos mostra absolutamente tudo o que o SM está fazendo em tempo real. Os demais detalhes e dúvidas que sabemos de antemão surgirão no meio dessa caminhada, com absoluta certeza serão citados, estudados e esclarecidos no decorrer do curso. Então peço dedicação e disciplina absolutas, pois se queremos deixar de ser Bem-vindos à sardinhas, primeira o único videoaula do caminho curso é Operando este. do Absoluto Zero da Agora, CryptoTrade. mãos à obra e vamos ao que Nessa videoaula interessa. nós vamos falar sobre o mercado cripto, como ele funciona e quais os conceitos que a Encryptos utilizou para conseguir operar positivamente nesse mercado. Então, como funciona o mercado cripto? Só tem uma palavra para definir: manipulação. O mercado cripto funciona de uma maneira totalmente diferente dos mercados tradicionais nas operações de ativos em futuros. E é justamente por isso que nós não iremos utilizar os indicadores usados por analistas, operadores e traders do mercado tradicional. Por se tratar de um mercado com market cap muito menor do que os outros mercados, o mercado cripto é altamente manipulado pelos grandes players, que são as grandes instituições, os big players, que são operadores, pessoa física com fortunas, e também pelas corretoras. Todo esse conjunto de players é conhecido também por duas expressões que a gente usa bastante no mercado cripto: baleias ou smart money. E esse é o termo que a gente vai utilizar bastante aqui. De modo geral, os pequenos operadores, que são conhecidos como sardinhas, operam com base na análise gráfica tradicional e geralmente são estopados ou liquidados em função da manipulação. E vocês sabem por que isso sempre acontece? É bem simples. Isso só acontece porque o Smart Money, o SM, trabalha com altas tecnologias. Ele usa robôs de alta frequência que têm a capacidade de identificar em tempo real todos os movimentos feitos por nós, sardinhas. E é desse modo que, acionados esses robôs, o SM faz com que os preços dos ativos se movimentem na direção contrária do que as sardinhas estão fazendo. Ou seja, sardinha aposta em alta, Smart Money joga o preço para baixo. Sardinha aposta em queda, Smart Money joga o preço para cima. Em outras palavras, o SM sempre visa buscar a liquidez dos players menores, topando ou até liquidando as posições. E foi por ter entendido esse funcionamento que o Everton Mello, o fundador da Encryptos, junto com o Fênix, ele criou o setup Encryptos. Esse setup permite, com o uso de diversos indicadores e ferramentas geniais, no mínimo, eu considero esse cara um gênio, permite identificar os movimentos do SM em tempo real. Isso é fantástico, galera, é sensacional. E
Identificando esses movimentos do Smart Money em tempo real, a gente consegue operar na mesma direção do SM, das baleias. E é o único jeito de conseguir ganhar algum dinheiro nesse mercado. O resultado disso a gente já sabe, né? E eu, particularmente, que tenho 4 anos nesse mercado e há dois anos passei a fazer parte do grupo da Encryptus, eu consegui entender esses conceitos. Eu aprendi a seguir o Smart Money e não só parei de perder dinheiro para esse mercado, como também passei a viver dele e de uma forma muito consistente. Então a gente vai ver nesse primeiro módulo, nessa primeira videoaula, começando com a liquidez no mapa de calor do CoinGlass. Então, agora que a gente entendeu esses conceitos, a gente precisa conhecer e aprender a configurar cada uma dessas ferramentas, as ferramentas que o setup utiliza, e a gente vai usar os indicadores certos em cada uma dessas ferramentas. E a primeira ferramenta que nós vamos ver é o CoinGlass, que nos ajuda a fazer a análise de sentimento e ter a visão correta, em tempo real, da direção que cada ativo vai seguir. Então eu vou ler para vocês um texto que mostra tecnicamente o que exatamente é a liquidez e como os grandes comerciantes, como diz aqui o texto da CoinGlass, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida, como eles usam essa informação para liquidar as posições nossas, das sardinhas. Então eu vou ler um trecho para vocês, só um pequeno trecho do texto, e depois eu vou mostrar no mapa de liquidez, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, como identificar as zonas de maneira correta, zonas de liquidação. E por que é tão importante identificar as zonas de liquidação. Bom, vamos lá, vou ler o texto então que está no CoinGlass, que eu vou mostrar para vocês depois, explicar como vocês podem traduzir esse texto para conseguir entender como as coisas funcionam. Como os comerciantes podem usar. O mapa térmico da liquidação permite que os traders identifiquem áreas de alta liquidez, o que pode ser útil de várias maneiras. Zona magnética. A concentração de níveis potenciais de liquidação dentro de uma faixa de preço específica pode indicar que o preço provavelmente se moverá em direção a essa zona. Alguns traders utilizam esses níveis de liquidação para avaliar a possível direção do movimento dos preços e como indicadores adicionais de convergência. Zona de apoio, resistência. Em áreas de alta liquidação, grandes comerciantes ou baleias podem executar negociações rapidamente a preços favoráveis. Assim que eles entrarem ou saírem de ordens dentro dessa liquidez, o preço agora pode reverter. Além disso, os níveis de liquidação podem exercer uma pressão significativa tanto no lado da compra como no lado da venda, da carteira de encomendas ou da carteira de negociações, levando a uma reversão natural dos preços. A gente precisa entender isso, galera. Eu estou fazendo um parêntese aqui. A gente precisa entender o que esses caras estão nos dizendo aqui, porque é assim que a gente consegue ganhar dinheiro. É assim que a gente deixa de ser sardinha e é assim que a gente começa a conseguir viver do mercado cripto. Beleza? As liquidações desempenham um papel crucial no mercado de criptomoedas, porque elas têm um impacto significativo nas posições dos traders. Ao compreender como utilizar os dados do mapa de calor de liquidação, os traders podem tomar decisões comerciais informadas e potencialmente aumentar as suas chances de sucesso. É leitura, mas daqui para frente a gente vai esmiuçar o que esse texto nos disse e a gente vai entender por que a liquidez é tão importante.
Então, galera, aqui a gente vai falar de liquidez. Essa figura que vocês estão vendo aí na tela de vocês é o mapa de calor das liquidações no Bitcoin. Eu coloquei no Bitcoin, mas é possível que se verifique a liquidez de qualquer criptoativo, qualquer moeda, certo? Eu vou mostrar isso para vocês depois, mas agora a gente precisa entender o que é a liquidez, a gente precisa entender como identificar essa liquidez e a gente precisa entender como o Smart Money se utiliza dessas informações para tirar o nosso dinheiro. Enquanto a gente não entender isso, não tem lucro nesse mercado. Beleza? Eu vou fazer aqui um pequeno comentário, um comentário que eu tenho vontade de gritar isso para todo mundo, mas eu vou falar calmamente, vou explicar uma coisa para vocês. Eu vejo um monte de gente no canal, no YouTube, em outros canais, no meu canal, em outros canais, no nosso grupo do Telegram. Eu vejo gente reclamando que só perde dinheiro no mercado. Aí a gente vai percebendo que essas pessoas, em geral, elas costumam utilizar análise tradicional. Usam nuvem de Ishimoku, usam Fibonacci, usam EMA, Siriema, Lauer, topo duplo, fundo duplo. Galera, esqueçam isso. Porque se vocês estão aqui assistindo esse curso, é porque vocês estão perdendo dinheiro no mercado. Não acredito que alguém que ganhe dinheiro nesse mercado vá procurar curso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu perdi muito dinheiro nesse mercado durante 2 anos. Faz 4 anos que eu estou nesse mercado. Os últimos 2 anos, eu entrei para o grupo da Encryptos. Eu entrei para o grupo do Telegram, lá, o grupo Free. Hoje eu faço parte do Membros. Não cheguei a participar da mentoria, mas depois que eu entrei para o grupo da Encryptos, eu ainda, durante uns meses, continuei perdendo dinheiro. Até que eu consegui entender os conceitos deles. Até que eu consegui começar a operar junto com as baleias. E para a gente operar junto com as baleias, a gente precisa entender o que está aí na nossa frente. Começando por isso, tem outros fatores que são importantes, mais importantes até, mas esse é um fator importante. A gente precisa entender o que é liquidez. Porque se fala em liquidez, a maioria, se tu perguntar o que é liquidez? Ah, é o dinheiro que está no mercado. Não, não é o dinheiro que está no mercado. Então a gente vai entender definitivamente o que é a bendita liquidez, que é o primeiro passo que a gente vai dar para começar a ganhar dinheiro no mercado. Tá certo? Então olhem para essa figura que está aí, que é o mapa de calor das liquidações do Bitcoin. A gente olhando aqui embaixo, tá? Isso é no CoinGlass, vocês precisam entender isso para conseguir usar. Eu vou mostrar para vocês depois como acessar essa ferramenta no CoinGlass. E agora vocês vão precisar entender como ela funciona. Então eu tenho aqui embaixo, na parte amarela, 24 milhões para serem liquidados. E conforme as cores vão mudando aqui, o roxo, um azul, sei lá o que, um azul mais clarinho, vai passando para verde e vai passando para amarelo, conforme a gente vem daqui do zero para cá, vai aumentando a quantidade de liquidez, quantidade de dinheiro que o Smart Money está olhando para ir pegar. Então, quem é que deixa essa liquidez aqui em cima, como a gente está vendo, 21 milhões, nos 52.126, vamos baixar um pouquinho, mais 20 milhões nos 52.071, e a gente vê aqui embaixo 23 milhões, tá? Lá nos 51.100. O que isso aqui nos mostra? Normalmente a gente pensa o seguinte: onde tem maior liquidez, o preço deve ir. E está errado. O preço vai onde o Smart Money quer buscar. E onde ele normalmente busca primeiro? Abaixo do preço. Então, o que a gente precisa começar pensando?
Smart Money tem a tendência de ir buscar a liquidez que está embaixo, porque depois, conforme ele vai subindo o preço do ativo, ele vai buscar a liquidez que está lá em cima. E olhando para esse mapa de calor aqui, de 12 horas, a gente percebe que tem uma liquidez abaixo, mas tem uma liquidez em cima também. E agora, para que lado vai isso? Isso vocês vão entender quando a gente fizer análise de sentimento, aí dentro do CoinGlass, quando a gente entender os indicadores quando da a gente Encryptus, aprender a fazer a leitura do painel da Encryptus também. Porque esse painel é como se fosse um GPS. Ele nos mostra o que o Smart Money está fazendo em tempo real. Então, olhando para esse mapa de calor de 12 horas, a gente fica na dúvida. Não sabe se o Smart Money vai derrubar o preço ou se ele vem buscar essa liquidez em cima. Como é que a gente resolve esse problema, essa equação? É muito simples. A gente precisa entender e lembrar que existem vários time frames nesse mercado. A gente pode começar com 1 minuto, pode pular para os 5, para os 15, para 1 hora, 4 horas, e assim a gente vai. Então eu não posso olhar para o mapa de calor de 12 horas, que é curtíssimo, e achar que o que eu estou vendo ali é a realidade final. O que eu preciso fazer? Eu preciso consultar os outros time frames. Vamos dar uma olhada no 24 horas aqui, no diário. Aí vocês viram como já mudou a situação? Vocês perceberam que aqui a gente tem 28 milhões, só que a gente não tem como saber onde que está, porque a gente tem liquidez aqui nos 50.200, a gente tem liquidez nos 50.639, a gente tem liquidez lá em cima nos 52.100. Então, qual a decisão que vocês vão tomar? O que vocês acham que vai acontecer aqui? O preço vai subir ou o Smart Money vai jogar o preço para baixo? Vai depender da análise de sentimento. Vai depender do que as sardinhas estão fazendo. A sardinha, olhando para qualquer indicador, normalmente indicador de análise tradicional, ela vai tomar uma decisão. O Smart Money, com os robôs de alta frequência que eles usam, altíssima tecnologia, eles vão verificar para que lado a sardinha vai. Estão apostando em queda, estão jogando o preço para baixo. O Smart Money simplesmente pega o preço e joga lá para cima. Joga ao contrário. Vou explicar para vocês aqui. Essa liquidez que está aqui embaixo são stops ou liquidações de traders que entraram em long, entraram aqui comprados. Então, aqui é stop, ou pode ser liquidação também, tá? Então, tudo que tem em amarelo do preço, o preço atual para baixo, é stop ou liquidação de sardinha. O Smart Money vai fazer o quê? Se tem toda essa grana para buscar aqui embaixo, a tendência é de que eles coloquem ordem de compra aqui para baixo e façam o preço cair, despencar. Eles entram com trades na contramão da sardinha, porque aqui a sardinha apostou na alta e deixou o stop aqui para baixo, ou a liquidação deles é aqui para baixo. Então o Smart Money entra vendido, enche o ativo de trades em short, faz o preço despencar e ele vem buscar esse dinheiro aqui. É simples assim. Então é por isso que eu digo para vocês, é necessário vocês analisarem a maior quantidade de time frames possível para saberem onde está a maior quantidade de liquidez, onde é que tem mais dinheiro, porque provavelmente é para lá que o Smart Money vai. Vamos dar uma olhada aqui no 3 dias. Vamos verificar o quanto vai mudar isso aqui. Ó, no 3 dias eu já tenho liquidez
são 594 milhões aqui embaixo. Lá nos 50.400, mais ou menos. E para cima? Não estou vendo nada. Entendeu? Então é isso que a gente precisa entender. Onde é que está a maior quantidade de liquidez? Está em cima? Se tiver em cima, é porque a sardinha está shortando. A sardinha está apostando na queda. E a sardinha vai ganhar dinheiro se o preço cair. E o stop da sardinha está logo acima do preço. Não é o que a gente está vendo aqui. Não tem liquidez para cima. Ou seja, a sardinha está apostando na alta e está deixando o stop lá para baixo do preço. Stop ou liquidação. Beleza? Vamos dar uma olhada no semanal. Vocês vão ver que isso vai mudando conforme o tempo do gráfico vai aumentando, o time frame vai aumentando, vai mudando a colocação da liquidez. Aqui aumentou 2 bilhões de liquidez aqui embaixo. Então, somando aqui, dos 50.500 para baixo, tem muita grana, muito dinheiro. Isso significa o quê? A sardinha está longando a moeda. A sardinha está apostando na alta. Por isso que o stop da sardinha está aqui embaixo, abaixo do preço. Eles apostam que o preço vai subir, mas eles deixam um stop aqui para não perder muito. Muito disso aqui é liquidação também, viu, galera? Então, o que, que acontece? O Smart Money vai pegar o preço e vai jogar para baixo para encontrar com esse monte de dinheiro aqui. Isso é liquidez. Isso é liquidação. Isso é o que é necessário entender antes de mais nada. Isso aí é como aprender a caminhar antes de aprender a correr. Enquanto a gente não aprender a caminhar, a gente não pode correr, gente. Isso aqui é básico, é simplório. Tem que entender o que significa liquidez. Vamos dar uma olhada no mensal. Se o processador ajudar, eu agradeço. Beleza. No mensal, o que a gente consegue entender? Isso é importante, ó, presta atenção. A gente consegue entender que não tem muita liquidez nos preços menores. Tem muita liquidez por volta dos 50.500. É o que está aqui, ó, 6 bilhões de liquidez abaixo do preço, lá nos 50.500. O que isso me faz pensar? Que é certo que o preço vai cair? Não, não é certo, mas é provável. Porque as baleias, o smart money, eles têm muito dinheiro para investir e buscar essa liquidez aqui. Isso aqui que está aqui embaixo, esses 6 bilhões, é dinheiro de sardinha. É stop de sardinha e é liquidação de sardinha. O smart money sozinho, os institucionais, até as corretoras, eles têm a capacidade de jogar o preço para baixo para buscar essa grana que está aqui. E eles fazem isso direto. Então, eu não quero me tornar repetitivo, porque senão fica até chato, mas é necessário que vocês entendam. Esse mercado funciona em forma de manipulação para buscar a liquidez da sardinha. Smart Money sempre vai correr atrás do dinheiro desses milhões de traders de fim de semana que não sabem o que estão fazendo, botam o dinheirinho deles no mercado e acabam perdendo. É um legítimo cassino, é basicamente isso, tá certo? A gente vai dar uma olhada aqui agora no de 3 meses para ver o que vai alterar. E depois daqui a gente vai dar uma olhada no gráfico do CoinGlass para entender como é que é feita essa busca da liquidez. Realmente, o que a gente vê nos 3 meses são 9 bilhões de liquidez e tudo abaixo do preço atual. O preço atual é de 51.600, mais ou menos, e a liquidez está lá embaixo.
nos 50.500, um pouco mais abaixo. Então tem muito dinheiro para ser buscado lá atrás, lá embaixo. Beleza? Isso serve para a gente se antenar. Se tem liquidez demais para baixo, a tendência é que o preço caia mais. Não significa que o Bitcoin vai reverter nesse momento. A gente está no dia 24 de fevereiro de 2024. Não significa que o Bitcoin vai cair lá para os 40 mil, para os 45 mil. Não. Significa que é muito possível, muito provável que o Smart Money vá buscar esse dinheiro que está lá embaixo. Tá beleza? Então esse é o conceito básico do funcionamento de mercado. O que a gente vai precisar entender agora, como a Encryptus opera, no caso o setup Encryptus, nos ajuda a operar para ganhar dinheiro nesse mercado. O que a gente vai entender daqui para frente é quais os indicadores, quais os sinais que a gente precisa entender, qual a leitura que a gente precisa fazer para parar de perder dinheiro e para começar a ganhar dinheiro do mercado. Basicamente é uma frase: nós precisamos aprender a andar junto com o Smart Money. É isso aí. Então, daqui a gente vai direto para o gráfico lá do CoinGlass e a gente vai entender a Jacaroa, a gente vai entender melhor o conceito da Encryptus, vai perceber como é que ele funciona e a partir daí a gente vai começar a fazer a configuração do gráfico do CoinGlass, a colocar ali os indicadores que a gente vai usar para análise de sentimento. E no próximo vídeo desse módulo 1, a gente vai estudar o TradingView e os indicadores da Encryptus. Beleza? A gente já se vê lá no gráfico do CoinGlass. Bom, galera, eu não estou aqui para ensinar ninguém a acessar uma ferramenta, um site no Google, na internet. Não é isso, não é essa a minha intenção. Então, caramba, digita lá coinglass.com, faz o login com a conta Google ou com o e-mail de vocês e vocês vão se deparar com essa página aqui, no CoinGlass, beleza? O que a gente precisa aqui? A gente precisa acessar o gráfico. Então, para quem está com ele em inglês, como é o meu caso, a gente vai acessar Super Charts. Para quem está com ele em português, Super Gráficos, beleza? Assim que nós acessamos aqui os Super Gráficos ou Super Chart, nós nos deparamos com essa tela aqui, que é o padrão enviado pela CoinGlass, beleza? Só que nós não vamos utilizar como está aqui, a gente vai utilizar os indicadores que são utilizados, que são usados no setup da Encryptus. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é remover esses indicadores todos, deixando só as velas aqui. Clicou com o botão da direita aqui e vai clicar aqui em Remove Indicators, ou remover indicadores para quem está com ele em português. Beleza? Feito isso, o gráfico ficou limpo. Eu vou mostrar para vocês aqui que essa grade aqui com a lista das moedas e o preço, que mostra o preço também, ela pode ser rebatida, pode ficar oculta para quem achar melhor, ficar com um gráfico maior, pode clicar aqui nessa setinha e vai rebater essa janela e vai deixar ela oculta. Essa escala aqui de preços, eu particularmente prefiro deixar aqui do lado esquerdo. Eu considero mais confortável visualmente, o gráfico fica mais limpo aqui para onde ele está se direcionando, então é uma preferência minha. Quem quiser colocar no lado esquerdo, basta clicar em cima e mover a escala para a direita lá ou para a esquerda, para o lado que vocês acharem melhor. Tá? Isso não interfere na análise, é só uma questão de gosto pessoal. Bom, agora com base no setup da Encryptus, a gente vai adicionando e configurando aqui os indicadores que nós vamos usar para análise de sentimento. Então, a gente vai seguindo os passos do setup e colocando os indicadores. O que o setup para long, tá, galera? Para long, isso para entrar comprado. O que o setup nos mostra? Ele é assim, ó. Open Interest subindo, então isso me faz crer que eu tenho que adicionar o Open Interest.
certo? A gente vai ver que tem aqui, ó, os indicadores do CoinGlass e temos os indicadores tradicionais, certo? Os dois primeiros, que é o Open Interest e o Long Short Ratio, a gente vai encontrar aqui, tá? E qual Open Interest que a gente vai utilizar? Tem várias versões aqui. A gente vai utilizar o agregado Candles, certo? Aggregated Open Interest Candles. Então, como a gente vai usar com frequência, a gente vai deixar ele marcado como favorito e vamos adicionar. Beleza? Ó, então aqui já temos o Open Interest adicionado. Eu vou colocar também a minha escala lá para a esquerda. E vamos seguir no setup. Open Interest subindo, Long Short Ratio caindo, consequentemente, próximo indicador, Long Short Ratio. Tá? Então a gente vai usar, no caso do Long Short Ratio, o Accounts aqui, ó. Long Short Ratio Accounts, certo? Clicou na estrelinha para deixar marcado como favorito e adiciona. Beleza? Já temos aqui dois dos principais indicadores para análise de sentimento. Bora botar essa escala lá para a esquerda, porque é como eu gosto, e a gente vai clicar aqui na engrenagem de configuração do Long Short para deixar essas linhas um pouco mais espessas. Fica melhor de visualizar. Repito, isso aqui é uma questão de preferência pessoal. Quem quiser deixar ela do jeito que está, não tem problema nenhum, não interfere em nada. Eu prefiro assim. Beleza? Tá, long short já está pronto. Depois, o que o setup diz? Vamos lá. Open interest subindo, long short caindo, e o RSI, que é o índice de força relativa, ele precisa estar próximo dos 70. 65, 68, beirando ali os 70 e subindo. O RSI de preferência tem que estar subindo, próximo desses 70, em direção a 80, 90, quanto mais alto, melhor. Mas, para o setup se configurar, ele precisa estar próximo dos 70. Então, como eu disse para vocês, os indicadores mais tradicionais ficam aqui, ó, em Indicators, certo? Então, vamos lá procurar o RSI. Basta digitar aqui RSI que a gente vai enxergar aqui, ó, Relative Strength Index, tá? Índice de força relativa. Vamos colocar como favorito e vamos adicionar. Próximo passo é aquilo que eu faço sempre no meu gráfico. Vocês não precisam fazer se não quiserem, mas eu deixo a linha verde, padronizo assim e deixo ela mais espessa. Beleza. É só isso que eu posso colocar aqui para análise de sentimento? Não, não é só isso. Eu só utilizo esses indicadores. Eventualmente, vocês podem colocar volume, podem colocar liquidações, podem colocar o funding rates. Tá? Então, a gente tem uma série de outros indicadores que podem ser adicionados aqui, mas eu considero desnecessário. Não significa que quem gosta de utilizar não vá poder utilizar. Não é como eu disse anteriormente, que as figuras e os indicadores usados na análise tradicional não se aplicam aqui. Eles não se aplicam de fato, tá? Para fazer análise de futuros. Mas, para análise de sentimento, não é desaconselhável se olhar para o funding rates, é até interessante, se olhar para o volume ajuda bastante também, o MFI é outro indicador que, se for utilizado, não vai atrapalhar. Tá? O que eu preciso deixar claro para vocês, esqueçam a análise tradicional para tomada de decisão. Isso não vai funcionar. Justamente por isso a gente vai seguir os conceitos aqui da Encryptos, que trabalha em cima de um mercado que é manipulado. A gente aprende aqui a seguir o Smart Money. É ele que determina se o preço vai subir ou se o preço vai cair. Então, a análise tradicional mostra outra coisa. Ela vai mostrar para vocês uma possível alta ou uma possível baixa, mas se aplica mais ao mercado à vista,
spot, no caso do mercado cripto, tá, galera? Então, eu aconselho fortemente que vocês esqueçam esse negócio de nuvem de Ishimoku, Fibonacci, fundo duplo, topo duplo, Lauer, sei lá, sabe, esse monte de indicadores que só fazem vocês perderem dinheiro. Esqueçam isso. Foquem no setup da Encryptos, porque eu garanto para vocês, foi o que me fez começar a ganhar dinheiro e parar de perder, tá? Então, seguindo aqui, a gente já tem as velas, né? Eu uso o Heiken-Ash, porque ele te dá menos ruído, ele te mostra mínima e máxima, e não só o fechamento. Então, eu dou preferência para o Heiken-Ash, tá? Também fica a gosto de vocês. Eu costumo colocar aqui alguns indicadores que eventualmente eu vou estar usando. Eu deixo o imã acionado, eu utilizo o long position, tá? E o short position, deixo como favorito. Já vou explicar por que eu deixo os dois, se eu em princípio vou operar long. Eu deixo aqui o texto, porque eu passo muita postagem para vocês lá no grupo, então eu já deixo isso aqui para apontar eventualmente alguma situação. Deixo o pincel aqui também, o círculo e o retângulo. Isso é mais para quem costuma postar ali análise e, enfim, que tem interesse em passar para o grupo lá. Se quiser passar alguma coisa, é interessante marcar, colocar uma seta, enfim. E eu utilizo bastante também, principalmente, né, uma linha horizontal e uma linha vertical, além da trend line e do raio. Show? Então, isso já fica aqui, ó, no meu gráfico. Eu já deixo aqui embaixo para acessar com maior facilidade, mais rapidamente. Beleza? O que mais? Eu costumo utilizar aqui 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diário e semanal. Isso é padrão para mim, todos no TradingView eu utilizo, no gráfico da corretora eu utilizo, então é a maneira que eu me sinto mais confortável para operar. Isso também vai de cada um, tá? Só na hora de fazer o monitoramento do ativo, para cuidar um rompimento, uma confirmação desse rompimento, eu enfatizo para vocês que o melhor time frame é o de 15 minutos. Certo? Então esse eu considero fundamental que esteja aí na caixa de ferramentas de vocês. Beleza? Então é isso. Tá? A gente tem aqui basicamente o que vai ser necessário para fazer a nossa análise de sentimento. E para a gente não ficar perdendo tempo, quando abrir o CoinGlass, a gente já está com ele logado, certo? Aqui diz logout, ou seja, deslogar significa que eu estou logado. O que eu vou fazer? Estou com o meu operacional aqui, com o meu setup pronto, eu vou salvar esse setup. Tá? Então aqui, ó, como eu estou criando ele novo agora, vai dizer para mim criar um novo com o desenho atual, ou current layout, que é o gráfico que vocês configuraram aqui. Então vocês vão clicar aqui em Create New e vão dar um nome. Vamos colocar aqui análise de sentimento. É o nome que eu vou deixar. Opa! É o nome que eu vou deixar aqui. Vocês quiserem colocar o nome de vocês ou algum outro nome diferente para identificar, fica mais prático. Tá? Então, salvou. Estou com a minha configuração pronta para toda vez que eu acessar o meu CoinGlass aqui, eu já estou pronto para começar a fazer as minhas análises. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou deslogar. Sair aqui, não estou mais logado. Eu só quero mostrar para vocês aqui a facilidade que é deixar o gráfico de vocês salvo. Tá? Então, como eu falei para vocês, a gente acessou pela primeira vez, sem estar logado, vai aparecer esse carinha aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou logar, login, tá? Tô logando ele aqui com os meus dados.
E assim que eu logar, vai continuar aquele gráfico padrão, aquela figura padrão que eu mostrei para vocês no início. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aqui, ó, no Save, já até apareceu, mas se não aparecer para vocês, clicou aqui, aí vocês vão fazer aqui, ó, carregar o desenho do gráfico, Load Chart Layout. Clicou aqui, vai aparecer aqui o que vocês estão usando, o que vocês querem usar, que nesse caso aqui é análise de sentimento, automaticamente vai para aquele layout que vocês deixaram preparado e salvo. Tá certo? Então isso aqui, basta vocês assistirem o vídeo com calma aqui, vocês vão perceber o que é necessário fazer, quais os indicadores que vocês vão precisar para análise de sentimento, e isso a gente vai fazer num outro vídeo, quando a gente começar a de fato fazer as análises do zero, como eu falei para vocês, a gente vai ver profundamente tudo que a gente precisa enxergar aqui. Quais as confluências que eu preciso para long, quais as confluências que eu preciso para short, quais são os indicadores que eu preciso observar antes de entrar numa operação. Tá? Então tudo isso a gente vai ver com calma, passo a passo, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais e se torna cansativo. Vou pedir para vocês para se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito. Deixa o like aí para o conteúdo ir para mais pessoas. Eu estou criando o curso gratuitamente, não vou cobrar nada de ninguém. Todo mundo que quiser assistir está com ele liberado aí. Então eu peço que vocês compartilhem isso para amigos, amigas de vocês, familiares que tenham porventura alguma dificuldade. Manda o link para eles, tá? Se inscreve aí, deixa o like e compartilha o vídeo. Beleza, galera? Então a gente se vê no próximo vídeo do módulo 1, que é onde a gente vai fazer a configuração do TradingView e a gente vai dar mais uma olhada com muita atenção na nossa querida Jacaroa. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Eu agradeço pela presença de todos e espero que esse vídeo seja extremamente útil para todos vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.